Matheus participando com a gente, agora está aqui com o Flávio Ferreira com a gente. Diga lá, Flávio, tudo bem, meu amigo? Diga de onde você é, dê o seu recado, boa noite, obrigado por participar. Oi, Mauro, boa noite. Sou conterrâneo do Rui aí, né, do atleticano, só que sou flamenguista. Sou de Minas, tá? Mas sou de Viçosa, mas atualmente estou morando em Porto Alegre, desde 2019. Vou ficar aqui em Porto Alegre entre 2019 e 2022. Então, eu tentei participar da live outras vezes, até a primeira vez que eu tentei foi no dia do jogo com o Juventude. Estava um frio, a burra aqui em Porto Alegre e chovendo. Só que minha conexão não estava boa, acaba que eu não consegui entrar. E depois disso eu não tinha percebido, só hoje que eu percebi que você mudou a forma de candidatura para a live. Que antes era, durante a live, a gente colocava o e-mail, né? E só hoje Sim. que eu percebi que você estava mandando previamente para a gente poder entrar. E essas eu tenho conseguido participar, pelo menos me candidatar, por causa do horário, né? Porque esses jogos às 10 da noite, aí a gente fazer live até É 1 da complicado. manhã é difícil de participar. Eu tenho um filho pequeno de 5 anos, ele dorme cedo, então às vezes é difícil. Mas enfim, o meu recado ele é o seguinte: eu quero debater um pouco aqui sobre essa questão de rejeição do Ceni, que você até falou hoje, e eu pensei comigo, esse assunto de repente não vai ser um assunto, a pauta que eu quero botar de repente não vai ser tão pertinente nesse momento, porque nos dois últimos jogos acho que o pessoal vamos dizer assim, tá zangado com o Ceni com certa razão. Eu acho que os dois últimos jogos ele errou muito realmente. Mas já existe uma má vontade com ele desde que ele chegou, inclusive minha. É por isso que eu queria botar esse assunto em voga, assim, porque eu já me peguei tentando raciocinar por que eu tenho uma rejeição ao Rogério Ceni. E aí, assim, nesse momento que está se debatendo a questão de liga no Brasil novamente, esse assunto veio que meio que a baila na minha mente. Eu quero voltar a minha rejeição do Ceni lá para 87. Existem dois clubes no Brasil que eu não suporto. Um é o Sport e o outro, a partir de 2007, o São Paulo. Aquela questão, quando o São Paulo ganhou aquele quinto título dele em 2007 e colocou aquela camiseta lá de pentaúnico e o Rogério Ceni era o trem, era o vagão, desculpa, era a locomotiva daquele trem ali com aquela camisa, tá? Os outros jogadores eram mais vagões ali, vamos dizer assim. Eu acho que aquilo ficou marcado e assim, por ele ser ídolo do São Paulo e depois daquilo eu peguei um ranço do São Paulo. Eu não sei se isso explica, se parte da torcida pensa como eu, se pode ser daí a rejeição ao Ceni, entendeu? Assim, não sei se liga pode ser tema aqui agora, mas, por exemplo, eu não acredito em liga, porque eu não acredito em união de times, eu acho que cada um defende o seu, sempre vai ser assim. Acho que dificilmente a gente vai ter união entre os brasileiros, vide que os próprios times que organizaram o campeonato de 87 não reconhecem o campeão de 87, entendeu? O puro clubismo. Então, assim, eu não acho também que vai dar certo agora. Mas, enfim, penso ser daí a minha rejeição ao Rogério Ceni. Com relação ao trabalho dele em si, eu não acho como você fala, eu não acho que é terra arrasada. Assim, acho que nós estamos numa sinuca de bico, porque trocar por quem, entendeu? Não tem outro treinador para poder colocar. Eu estou morando em Porto Alegre, então assim, cara, esquece Renato Gaúcho. Assim, até a imprensa aqui do Rio Grande do Sul que idolatra o Renato, também já não aguentava mais o Renato. Não, o nome dele voltou na pauta agora no Grêmio, antes do Filipão, também não entendo como voltou para o Grêmio, mas enfim, não é o Grêmio a pauta aqui agora. Mas enfim, a própria imprensa também já não aguentava mais o Renato aqui. E eu acho que o problema do Ceni é que, assim, a percepção que eu tenho é que para ele poder arrumar uma vaga para o Diego no time, ele meio que implodiu o elenco. Implodiu no seguinte sentido: quando você pega e bota o Diego de cabeça de área e joga o Arão para a zaga, automaticamente você dá um recado para os seus zagueiros que, ó, aqueles que estão lá, vocês estão fora. E o Diego era um reserva imediato
dos criadores, Everton Ribeiro e Arrascaeta, ou Arrascaeta. Quando você pega o Diego e traz ele para o meio do campo, para a cabeça de área, desculpa, a partir do momento que você não tem Everton Ribeiro e não tem Arrascaeta, você automaticamente deixou de ter o reserva dele, porque ele agora está atuando na cabeça de área. Entendeu? Então, assim, eu tinha feito até uma listinha aqui, porque agora voltou à tona, né, como o Flamengo está perdendo, voltou à tona, o elenco não é tudo isso. Então, eu fiz uma listinha que, assim, você vê que tem direitinho um jogador reserva para cada posição. Muitas vezes é lógico que o reserva do cara não vai ter a mesma qualidade. Assim, é surreal alguém pensar que vai sair uma Arrascaeta, você vai repor com outra Arrascaeta. É surreal isso. Quando eu vejo as pessoas falarem que o elenco do Palmeiras é mais equilibrado, por exemplo. Claro, 2 jogadores medianos é mais fácil do que 2 fora de série. Você não vai ter 2 jogadores fora de série. Mas quando você traz o Diego para o meio, para a cabeça de área e o Arão para a zaga, eu acho que assim, você meio que desmotiva os zagueiros e você perde um meio de ligação. Aí você é obrigado a usar. Oi, desculpa. Flávio, assim, só para você refletir depois com calma e quem está nos acompanhando. Claro. Presta atenção no que eu vou te falar. O Rogério Ceni treinou o Arão na zaga, e essa notícia foi publicada por alguns colegas antes do jogo contra o Goiás. Esse jogo foi no dia 18 de janeiro, meio de semana, na quinta-feira, algo assim. E foi 3-0 Flamengo, o Arão não jogou na zaga. Aí o Flamengo muda a forma de jogar contra o Palmeiras, ganha por 2-0, lá em Brasília foi esse jogo. Aí perde para o Atlético Paranaense, aquele famoso jogo, por que o Muniz joga com o Pedro, o Gabigol não joga, a discussão toda. E aí o Flamengo venceu o Grêmio 4-2, o Sport 3-0, o Vasco 2-0, o Bragantino empatou 1-1, o jogo que estava na mão, aí o Isla falhou, tomou o gol de empate, perdeu vários gols. O Corinthians 2-1, o Inter 2-1, e aí o jogo final com o São Paulo, que o Flamengo perdeu. Perfeito. Então foram 9 jogos que o Flamengo fez com Diego de volante e Arão na zaga. O Flamengo venceu 7, perdeu 2, empatou 1 e foi campeão brasileiro. A torcida do Flamengo, parte dela, ela não se lembra, mas o Flamengo deu uma puta arrancada na reta final do Campeonato Brasileiro e foi campeão. Com essas mudanças, feitas por esse técnico. Ok. Por esse técnico. Foi o que aconteceu, isso é um fato. É o mais bizarro que eu acho, é quando falam assim, mas não foi campeão como a torcida queria. Eu falei, porra, legal, então... Até eu brinquei outro dia com o Arnaldo e com o Tirone. Eu falei, então, assim, o São Paulo vai ser campeão brasileiro, ou o São Paulino fala assim, eu quero ser campeão ganhando do Palmeiras no final, com gol e impedimento, só de sacanagem, com VAR e tudo. O Corinthians quer golear em Itaquera na penúltima rodada. Senão não tem graça. Não existe isso. Eu entendo que o torcedor deve ser crítico, saber analisar o jogo, mas o título, o Flamengo nunca foi líder do campeonato. Com o Domini e com o Rogério. Aí, com essa formação, ele arrancou para ser campeão. As mudanças que o cara fez deram resultado. E a derrota do São Paulo na última rodada, ela tem um grande responsável, que foi o jovem, mas ainda despreparado, goleiro Hugo. Você não gosta do Hugo como goleiro? Não gosto. Como pessoa, bela história, torço por ele, é um garoto, quero que ele tenha muito sucesso. Mas hoje, como goleiro, tem muitas deficiências. Apareceu numa emergência, brilhou, fez alguns jogos muito bons, mas depois mostrou muitas deficiências e me parece à distância, que tem uma dificuldade de corrigi-las, porque, cara, treina, melhora o jogo com o pé, melhora a saída do gol, um rapaz alto daquele, a envergadura que ele tem tudo para ser um goleiraço. Mas acho que ele não tem preparo ainda. Vídeo o jogo lá da LDU, ele entra no segundo tempo, é um pandemônio, a bola na área do Flamengo, a defesa ficava insegura, porque não conseguia sair jogando, e ele tomou um gol de falta no canto dele, o Luciano, o único chute a gol do São Paulo no primeiro tempo. O São Paulo não atacou. Perfeito. Já tinha tomado um gol assim do Grêmio, mas o Flamengo meteu 4, gol do Diego Souza, igualzinho. E quando o Flamengo, jogando muito mal, empata no começo do segundo tempo, aí você pensa, bem, agora vai preparar a virada. O São Paulo não está atacando, empatou o jogo, tem muito jogo. Aí ele vai fazer a reposição de bola no pé de quem? Logo do Daniel Alves. O Daniel meteu no Pablo, 2-1, o jogo acabou ali. E aí o Flamengo ficou dependendo do Corinthians contra o Internacional. Aí eu acho que... Aí o discurso é para finalizar, para você entender o contexto. Aí o discurso é assim, mas o Inter não teve competência, por isso o Flamengo foi campeão. E quantos jogos o Flamengo não teve competência, por isso também não venceu jogos? Como contra o Bragantino, por exemplo, o Flamengo não venceu. Contra o Ceará, perdeu um caminhão de gols, tomou 2-0 do Maracanã. Contra o Fluminense, dominou o jogo todo, perdeu por 2-1. Contra o Fortaleza, o Pedro escorregou, perdeu um pênalti, e o jogo foi 0-0. E por aí vai. E teve mais jogos em que o Flamengo tropeçou. Com o Atlético Goianiense, o Lincoln perdeu o gol embaixo da trave, com gol vazio. Vocês lembram disso? Já era o Rogério Ceni, foi o primeiro jogo dele do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro.
Então o Flamengo teve vários jogos com esse técnico, e também com o Domi, e que o Flamengo jogou fora pontos valiosíssimos. Na última rodada foi a vez do Internacional. Então, quer dizer, o cara só pega a última rodada, são 38. O título foi justo, a arrancada foi espetacular, o Gabigol foi do caralho, que ele fez gol em todos os jogos, exceto naquele contra o São Paulo. Todo jogo ele deixava o dele. Contra o Grêmio, ele acabou com o jogo. Ali, para mim, ele entrou de vez na história do Flamengo, porque o time ainda se ajustando, com modificações, mudanças de técnico, jogo grande, o cara vai lá e resolve. Ele é foda com a camisa do Flamengo. Então, tem razão, tem razão. Está na história. Não é por conta só de Lima, não. O que ele fez em 2019, o que ele fez em 2020. Jogou muito, cara decisivo e jogo grande. Você pega o gol, por exemplo, contra o Corinthians, o gol contra o Internacional, jogo difícil, o Inter com homem a menos, segurando empate, jogo brigado. Aquela bola que ele recebe, poucos caras fazem um gol daquele. Naquele momento, né? Sangue frio, quer dizer, foi lá e meteu. Ele perde o gol, Bessa. Mas o cara, na hora H, no Flamengo, ele tem sido um jogador muito decisivo. Sem contar os pênaltis que ele bate. Então, assim, você pega o retrospecto, cara, as digitais do treinador estão nesse título do Flamengo, que está na história, o 8º título brasileiro do Flamengo. E isso é um fato. Então, por isso eu digo que o trabalho do Ceni é um bom trabalho, em que ele encontrou soluções para a equipe, e que, nesse ano, tem tido altos e baixos, mas com muitas dificuldades por culpa dele, por culpa dos desfalques e muita omissão da diretoria. O que deveria fazer a diretoria do Flamengo nesse período que a CBF mutilou o time do Flamengo? A CBF é a Conmebol e a Data FIFA, a CBF, que o calendário é dela, né? Então ela que impede que pare. O Defesa e Justiça, se tivesse jogador da seleção argentina ou de outro país, não estava desfalcado, porque eles não estão jogando, estão se preparando, que é o adversário do Flamengo semana que vem na Libertadores, né? Chegar numa coletiva, numa aparição pública e falar: torcedor do Flamengo, nós não vamos fazer contratações, embora nós precisamos aqui de algumas peças aqui para completar o elenco, porque teremos 5, 6 baixas na Copa América eliminatória, porque nós não podemos contratar agora, porque o Flamengo tem que vender o Natan, o Flamengo tem que vender o Gerson, o Flamengo tem que vender o jogador para arrecadar, porque o Flamengo tem que ajustar as suas finanças. Pronto. Era só falar isso. Tá? E assumir a sua responsabilidade no contexto. Quem falou isso? Ninguém fala. A gente sabe que é isso. E aí, internamente, o que acontece? Essa informação, a gente apura. O técnico pediu jogadores. Eu preciso de alguns jogadores assim para compor, para ter jogador no elenco. Não contrataram. Aí ele sugeriu jogadores até mais baratos, mais acessíveis, para ele ter jogador. O Flamengo falta jogador. Aí a galera fala assim: pega na base. Gente, na base não tem. Quem é o cara da base? Pega o Lázaro, um garoto, cara. Vai jogar o Lázaro para resolver o problema agora? Não tem. Por que o Hugo Moura joga no meio campo do Flamengo? Porque não tem outro. O Pires da Mota está de volta por quê? Porque não tem outro. O Thiago Maia foi lançado naquele aguaceiro lá em Caxias do Sul, aí perto da sua casa, mais ou menos perto, né? Agora, no domingo retrasado, por quê? Porque não tinha outro no banco para entrar. Então o Flamengo ficou muito mutilado. E a diretoria, eu até entendo, não pode contratar no contrato. Acabar com as finanças, jamais. Não pode voltar naquilo, mas tem que assumir. Falar para o torcedor: nós não estamos contratando porque nós não temos condição. Que o torcedor do Flamengo, o torcedor médio, ele acha que o Flamengo está cheio da grana. Não está, não. A pandemia arrebentou com o Flamengo. Se não tem a pandemia e não fizessem bobagem, fatalmente o Flamengo teria um grande 2020, como teve o título brasileiro, e faturando horrores. Maracanã lotado e tal, aí a realidade seria outra. Mas não foi. E ainda assim o clube está um bom equilíbrio financeiro, tem um grande elenco, e passando a pandemia, voltando ao público, quem sabe no ano que vem, eu acho que o Flamengo tem tudo para estar de novo numa crescente. Esse é um período muito delicado. Muito delicado. E eu acho que tudo isso tem que ser analisado. Eu, como jornalista, como analista de futebol, e até como rubro-negro, vou falar aqui para vocês aqui, eu procuro olhar todo esse contexto. Então, assim, você defende, eu não defendo ninguém. Eu defendo o meu ponto de vista, o meu direito de ter meu ponto de vista. Se vocês olharem aqui, jornalistas, youtubers, eu não sou youtuber, eu sou um jornalista que tem um canal no YouTube. Muita gente falando que a Flamengo quer ouvir. Não esperem isso de mim. Tá? Em 2014, quem me acompanha sabe, eu não era brasileiro, eu não era patriota, que patético. Eu era tudo. Argentino, porque eu torço por Racing também e tal, e eu cantava pedra. Os caras que estavam seguindo a seleção brasileira estavam lá tapando só com a peneira. Vários coleguinhas. E eu que acompanhei a seleção da Inglaterra, depois a do Uruguai, e quando eu comentava o jogo do Brasil, eu falava: não tá bom. Em 2013, eu tive vários debates na televisão onde eu trabalhava, na Copa das Confederações. Esse time não tá bem, esse time é ligação direta. Aí ganhou aquele jogo da Espanha, do caralho. Esse é um jogo especial, é só um jogo. O que aconteceu? 7-1. Eu não sabia que ia ter o 7-1. Aí você fala assim: Flávio, só você que sabe de futebol? Não.
Muita gente percebeu, mas não falam. Por quê? Falam, vários jornalistas, falam o que o torcedor quer ouvir. Eu não falo o que ele quer ouvir, eu falo o que ele precisa ouvir dentro do meu ponto de vista. Eu posso até estar errado, mas eu não vou fantasiar o meu discurso para agradar ninguém. Isso jamais vai acontecer. Eu gostaria que você e os demais pensassem nesse roteiro de jogos que eu li aqui. Para e pensa, foi jogando assim, foi com o Arão na zaga, fora do final, que ele se machucou, e com o Diego no meio campo. Então, eu entendo que o torcedor, como você, tem algumas superstições. A bronca com o Ceni faz sentido, ele é muito recente, é do ídolo do São Paulo. O São Paulo é um clube grande, então rola uma rivalidade, é normal, embora não seja um grande rival. Você acha que essa questão de 87 faz sentido? Então, talvez faça. Eu, por exemplo, eu penso assim, em 87, por acaso, em 87, na época em que foi disputado o Brasileiro, eu já era jornalista, mas não estava trabalhando com futebol, né? Então, eu ia ao jogo como torcedor. E eu estava lá naquela domingo chuvoso do Maracanã, obviamente, né? Todos os títulos brasileiros eu tive a sorte de estar no Maracanã, presente no Maracanã, no Olímpico 82, eu estava lá também como torcedor. Né? Só do título de 2019, que não estava em lugar nenhum, né? Não teve jogo do título, né? O título, eu estava num avião voando de Lima para a cidade do México, porque as conexões eram loucas naquela viagem, né? Então eu saí de Lima, fui para a cidade do subir e para voltar para o Brasil, voltar para São Paulo. E eu estava chegando na cidade do México, não tinha internet nesse voo, e louco para saber como é que estava o jogo. Aí quando o avião pousou, eu consegui pegar a internet, eu estava com o roaming já programado para lá, né? Já deixei tudo programado, porque eu vi os horários, falei, vou chegar lá na cidade do México na hora do que o jogo vai estar acabando, Palmeiras e Grêmio. E já vi a possibilidade do Flamengo ser campeão. Então, programei tudo. E quando eu peguei o sinal da internet, eu vi o Grêmio tinha vencido o jogo, o Flamengo já tinha sido campeão. Então, os outros todos eu estava no estádio. O Flamengo foi campeão em 87. Isso é óbvio. Eu gravei outro dia um vídeo aqui e coloquei. Então, sabe o que eu acho em relação a isso? Eu um pouco estou me lixando para o que fala. Agora, eu acho que se o cara que torce para o esporte acha que ganhar aquele torneio da segunda divisão, que eram os times equivalentes a ele, é um título nacional, é o direito dele pensar assim. Quem sou eu para ficar aqui monitorando? Mas eu acho que o São Paulo, por ser carro-chefe daquela ali de 87, era um dos únicos times que não podiam virar as costas para aquilo, entendeu? Especialmente o Aidar, que depois voltou para a presidência de São Paulo e foi um dos líderes daquele movimento e que não reconheceu. Ali faltou grandeza para ele, né? Faltou grandeza para ele, faltou uma postura correta com o Flamengo. Aquilo foi um absurdo, de fato foi um absurdo, uma coisa lamentável. Mas em 87 você não foi campeão brasileiro, ponto. Agora, se alguém não quer reconhecer e tal, é que se dane, sabe? Cada um que cuide de si. Vamos em frente. É isso que tem que pensar. Mas pensa nessa sequência. Você e os quase 5 mil que estão ainda com a gente. Sim, você tem razão. Pensem nessa sequência de jogos e puxem pela memória, não façam uma pesquisa. O título brasileiro o Flamengo conquistou depois das adaptações feitas pelo Rogério. Isso é um fato. Isso é um fato. 7 jogos, 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate com o Bragantino e 2 derrotas para o Atlético Paranaense e o jogo do São Paulo. Pessoas que têm a má vontade como eu tenho, têm memória seletiva. Foi bom você ter revivado aí a memória. Porque a gente lembra mais das coisas que dão errado. Mas, assim, só para dizer com relação ao título de 2020 especificamente, que você fala que muitos flamenguistas contestam que foi campeão, mas perdeu. Cara, eu vi você falando no posse de bola essa semana uma coisa fantástica. Nós, rubro-negros, estamos extremamente arrogantes. Entendeu? A gente acha que é só o Flamengo que tem que passar o trator em cima de todo mundo. E, assim, a gente tem que lembrar que vida no jogo contra o Flamengo. Então, esses jogos são difíceis, entendeu? Contra esses rivais, independente da situação que eles estejam. E, assim, quem reclama tanto do Ceni hoje, eu já estou um pouco mais velho, já estou com 40 anos, acho que essa galera não viu, com o perdão dos nomes aqui que eu vou expor, mas não deve ter visto Lula Pereira ser treinador do Flamengo, não deve ter visto Júlio César Leal ser treinador do Flamengo. Eu me lembro em Campeonato Carioca de 2005 do Júlio César Leal fazer reunião, acho que post-mortem, que ele chamava, depois de uma derrota, entendeu? Assim, não viram essas peças serem treinadores do Flamengo. E uma outra coisa interessante do Flamengo é que o JJ e o Ceni quebraram uma sequência que sempre acontecia no Flamengo interessante, que é o Flamengo só conseguia ser campeão de títulos grandes com prata da casa. Era uma coisa impressionante. Muitas vezes começava os campeonatos
com algum medalhão. Em 2009 foi o Cuca, em 87 era o Antônio Lopes, e depois, né, terminou com o Carlinhos, depois o outro terminou com o Andrade. Em 2013 era o Mano, terminou com o Jaime. E assim, parece que o Flamengo sempre tinha que ter um tampão para poder dar certo. E JJ e CN quebraram essa mística um pouco. Mas enfim, eu não acho que é terra arrasada. Eu acho que assim, pode ser que a maionese tenha desandado, mas trocá-lo por trocar, eu acho que assim é temerário, entendeu? Eu acho que falta, como vocês falaram lá no poste de bola também, alguém também dentro dos clubes para poder saber discutir um pouco de futebol com o treinador, entendeu? Alguém precisa chegar no Rogério Ceni e bater um papo não com ele. tem. Discutir futebol, que você fala taticamente, não tem. Inclusive, até tá 2-0 São Paulo, tá, gente? Uma história que eu contei outro dia, um técnico estrangeiro de um determinado clube, eu soube que quando ele chegou no Brasil para trabalhar, uma das coisas que o chocou mais foi que ele não encontrou no clube em questão nenhum dirigente que falasse com ele sobre o jogo em si. Sabe, características do jogador, sistema tático, forma de jogar, não tinha ninguém com esse perfil. E aí ele falou, caramba, os meus chefes aqui, no caso, né, quem é que... Não tem. E é assim, eu converso com muita gente, tá? Com dirigentes, assim, poucos dirigentes falam de futebol. Fiz outro dia uma entrevista no UOL, lá no Dividido, que é o programa de entrevista que a gente faz lá no UOL, com o presidente de Fortaleza, Marcelo Paes, e é muito interessante, aconselho que assistam, quem não viu, você assistiu, e ele fala, eu achei legal, ele parece que se preparou para isso, para entender, vem cá, eu sou o presidente do clube. Aí ele fala, não, ele até fala que foi a passagem do Rogério Ceni amadureceu essa ideia de jogo. O nosso volante não é um 5, é um 8, ele ainda falou assim. A gente quer um volante que sabe sair jogando, zagueiros rápidos que tenham posse de bola. É mais ou menos a ideia do Rogério, que o Vojvoda também gosta desse perfil. E eles procuraram o Vojvoda por isso. Então, assim, isso é fundamental, porque realmente é mais ou menos, sei lá, se tiver uma fábrica de relógios, você tem lá um executivo, o cara não sabe ver as horas. O cara tem que saber o mínimo sobre relógios, né, para entender o mercado. Ele pode não ser o cara que monta o relógio, que faz o design, mas ele tem que entender como é que funciona esse mercado. O cara pode não saber dar treino, né? Não saber chutar a bola, mas ele tem que entender de futebol para discutir minimamente. E poucos se preparam para isso, de fato. No Brasil você não tem. Então, eles vão na tentativa e erro, buscando os técnicos, e muitas vezes, em momentos como esse do Flamengo, é comum o clube, qualquer clube, buscar o técnico escudo. É o Felipão voltando para o Grêmio agora aí no Rio Grande do Sul. É o Felipão, para dar uma acalmada na torcida, que o Felipão ele tem o respeito do torcedor do Grêmio. Então, você põe no Felipão, o cara fala, não, é o Felipão, cara. Pô, peraí. Então, não, nem tanto. Eu escuto aqui todo dia os programas. Porque assim, a última passagem foi muito ruim, né, Flávio? Ele largou o time no meio uma vez, né? Só no meio do jogo, do Veranópolis. O Felipão, ele é um caso, assim, eu acho que é um caso de tudo. Porque, assim, as coisas que acontecem na vida do Felipão. Tá mudo, Flávio. Tá mudo. Ok, desculpa, sem querer aqui. O Filipão é um caso assim que merece um estudo, porque eu não discuto o Filipão da década de 90, nem o Filipão da primeira década desse século. Mas o Filipão de 2010 para cá, da segunda passagem dele do Palmeiras para cá, é terrível, cara. Então, assim, o Filipão praticamente rebaixou o Palmeiras em 2012 e ganhou de presente a seleção brasileira. Sim. Entendeu? Então, assim, e aí agora, ele sai do Grêmio em 2014 pelas portas dos fundos daquele jeito, abandonando o time no meio de um jogo, e agora ganha de presente de novo voltar pro Grêmio, com coisas assim que eu não consigo entender. Mas, enfim, é o que você falou, é um escudo. Treinador de futebol no Brasil, muitas vezes, é um escudo para a diretoria. Exatamente. Maravilha, Flávio, obrigado por participar, tá? Mauro, sucesso para você. Qual a temperatura? A temperatura agora aí, qual é? Diga para mim. Cara, nesse momento, 13 graus. 13 graus? Não está tão frio, não. Aqui em São Paulo está parecido hoje. Deixa eu ver aqui. 13 graus aqui em São Paulo. Não, aqui, eu estou sem blusa de manga. Eu também, estou só de camiseta, mas eu estou aqui. Se abrir a janela ali, fica frio. Ok. Mas a janela está longe. Aqui eu estou aqui no meu bunker aqui, trabalhando, onde eu passo as minhas horas aqui, isolado aqui, em contato com vocês e com essa galera toda que está com a gente.
Tá, quero mandar aqui um abraço a todo mundo, agradecer ao Flávio. Só manda um abraço aí para minha esposa Paula e meu filho Antônio, que estão ali na sala, no outro computador, te assistindo. Legal. Meu filho tem 5 anos, cara, e acompanha as lives comigo, já conhece diversos jornalistas da sua antiga emissora, a gente já gosta de assistir os programas na hora do almoço, ele já conhece assim, os jornalistas, ele gosta muito de programa esportivo. Espero que seja flamenguista também. Tá legal. Um abraço, então, para o Antônio. É Paula, né? O Antônio e Paula, exatamente. Então, um abração para a Paula, para o Antônio. Um abraço a você, Flávio. Obrigado por participar. Muito legal. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Show de bola. Forte abraço. Legal. Esse foi o Flávio, membro do canal.